Fala, oitavo ano. Bom final de semana, primeiramente. É, nós já vamos direto aqui. Olha só. Revolução Industrial, século XVIII. Quando ele fala no início do século XVIII, a Revolução Industrial, ele está falando da primeira Revolução Industrial, que ela vai em 1760, é a data da primeira Revolução Industrial, beleza? É a primeira. Aí ele fala, começou a reconfigurar todo o planeta. Por que, professor, que começou a reconfigurar? Porque agora todo mundo estava começando a ter seus produtos industrializados. Hoje é comum você ter um iPhone, alguma coisa, tudo industrializado, até a comida, até a comida. Mas em um período muito tempo atrás, o artigo mais básico que tu tem hoje era um artigo de luxo. Por quê? Porque o modo de produção dele era muito caro. Então, se o modo de produção era caro, imagine o preço do produto, não é? Então, ele fala aqui, ó. Aqueles países que primeiro embarcaram nessa onda de inovações tecnológicas viriam também as primeiras potências da era moderna. Claro, por quê? Porque agora o país produz muitos itens industrializados, inclusive armamento. Então, ele conseguiria ser uma potência tanto bélica quanto econômica, certo? Por volta de 1900, ou seja, 1900, estamos aqui faltando um ano para entrar no século XX, beleza? Nações como Inglaterra, França, Itália, Alemanha já faziam pose de donas do mundo, é claro que faziam. E exploraram a África, a América, o tanto que queriam. E todos os países, adivinham de onde é o país? A Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha. De aonde esses países ficam? Só chuta aí, chuta. Exercendo forte influência política e econômica sobre todas as outras, óbvio, óbvio. E não tardaria até que os Estados Unidos, Japão e Rússia também engrossassem a lista dos poderosos em novo modelo de imperialismo. Opa, então estamos falando aqui, lembra do que era o ideário imperialista? De conquista, certo? E quando nós falamos em 1900, nós também estamos no período de neocolonialismo. Então, imperialismo e neocolonialismo, ou seja, dominação dos mais fracos para extrair as riquezas naturais dele em prol do meu crescimento. Agora, baseado no desenvolvimento da indústria, ajudaria a definir quais países escreveriam a história do mundo dali em diante. Óbvio que vai funcionar assim, certo? Então, assim, mas professor, sabendo disso, o contexto da revolução industrial, da modernização, das inovações tecnológicas, o que essa questão quer que eu responda? Bom, ela vai dizer o seguinte, ó, de acordo com as alternativas abaixo, explique ou marque a alternativa que mais mudou o mundo. Mano, se o texto ele está dizendo em que inovações tecnológicas, que outros países também engrossaram esse grupo que agora formam os mais poderosos do mundo, ou seja, nós estamos falando de mais competitividade, disputa de poder entre os países que agora estão com essa inovação tecnológica. Eu com inovação tecnológica, eu não vou competir com o Senegal, eu não vou competir com o Brasil, com Angola, os angolanos, minha Voida, não vou com Zimbábue, não. Por quê? Porque esses são os explorados. Eu vou disputar contra outros que estão explorando. E quem são esses? A Europa inteira. E claro, os Estados Unidos entra ali no início do século XX. Certo? Então, essa 11ª aqui, tu vai responder, tu vai marcar a alternativa, cara, em que ela fala sobre competitividade. Não esqueça, competitividade, certo? Entre os países industrializados, porque esse é o mais óbvio, beleza? Não pense em que esses países se industrializaram para dar uma melhor qualidade de vida para os países da América, da Ásia e da África. Não pense também que eles se industrializaram para ter uma cooperação com outros países. E também não pense que eles estão ali para fazer uma união, paz e amor. Não, competitividade, meu guerreiro. Porque se fosse cooperação, eu não escravizaria.
certo? Eu não colonizaria, eu não neocolonizaria, eu não imperializaria, certo? Vamos para a próxima questão? Qualquer coisa, manda mensagem lá no Zap que eu respondo. Olha só, de acordo com a teoria darwinista social, eu acho que vocês já conhecem, em que eles aplicam a teoria de Darwin. Professor, que teoria é essa? Bom, a teoria de Darwin, ela dizem que os mais aptos se adequam à natureza. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Numa sala, essa sala é toda branca, certo? E dentro dessa sala você tem muitos ratos. Rato cinza, rato branco e rato de pelagem negra. E você solta um gato lá dentro. E é uma sala bem grande, tá? Dentro disso, você vai ter um rato em que ele vai ser muito mais alvejado do que outros, porque os outros podem se camuflar. Qual que seria esse? O rato com a pelagem mais escura, certo? Enquanto nisso, esses ratos de pelagem escura não vão deixar descendente. Por quê? Porque eles são presas fáceis, certo? E os outros, professor? Os outros vão ter uma maior taxa de sobreviver. Ou seja, a natureza de pelagem branca, dentro dessa sala, ela consegue ter uma maior taxa de deixar descendentes e a espécie continuar vivendo. Então, o darwinismo, ele quer dizer que os mais adaptados se sobrevivem, certo? Então, continuando. Assim, os povos ditos civilizados europeus, olha só, essa questão está dizendo em que o darwinismo social é tu pegar essa ideia de Darwin dos animais e da natureza e aplicar na sociedade, certo? Por isso que nessa época, esse pensamento darwinista social, ele acreditava que existia a superioridade entre raças. Então, escuta só o que esse maluco está dizendo. De um estágio inferior para estágios superiores e mais complexos de organização social. Assim, os povos ditos civilizados, adivinha quem? Têm o dever de ocupar, dominar e explorar as culturas mais atrasadas. Adivinha quem essas culturas mais atrasadas em que eles estão falando? A fim de levar-lhe desenvolvimento, progresso, avanços tecnológicos e permitir-lhes que alcance estágio de superiores da civilização. O que ele está querendo dizer? Em que eles são os salvadores, que eles são os explorados devem a ele, que, por exemplo, o Brasil, inclusive muitas pessoas portuguesas têm esse tipo de pensamento, que nós devemos ser gratos aos portugueses, porque se não fosse eles, nós ainda estaríamos caçando de arco e flecha. Mas olha que ignorância, porque nós sul-americanos, nós tínhamos tecnologias superiores aos europeus. Tanto é que quando eles chegaram, os indígenas ensinaram, não de boa vontade, né? Eles estavam escravizando, obrigaram os indígenas a ensinar todas as táticas de cultura, de guerrilha que eles utilizavam. Que superioridade é essa? Vai catar batata, meu filho. Mas enfim, professor, o que ele quer dizer com isso aqui? Olha só, ele quer dizer, ele está explicando a teoria darwinista e essa questão ela está basicamente te perguntando o que acontece se aplicar a teoria darwinista social na sociedade. Aí ela vai te perguntar assim, ou ela vai te dar alternativas como, poxa, vai ajudar no combate a preconceito. Será que vai? A teoria darwinista, ela basicamente está te dizendo que existem raças superior e raça inferior, sacou? Ela já está te dizendo isso, então ela não auxilia no combate ao preconceito bananica nenhuma, certo? Bananica nenhuma. Aí ela vai dizer que ajuda no cooperativismo. Não, né? Pelo amor de Deus. Ela contribui com o preconceito, o etnocentrismo, certo? Ela contribui com isso. Não esqueça, ela contribui com o preconceito, porque a própria ideia dos caras é preconceituosa, cara. A própria ideia dos caras é preconceituosa. Inclusive, mano, tem até pessoas que concordam com esse pensamento, brasileiros, tupiniquins. A pessoa mora em Chique na Bahia, meu amigo, e tá dizendo, poxa, se nós fôssemos colonizados pela França, pela Inglaterra, hoje nós seríamos um país melhor. Mas olha que loucura, porque quando Napoleão, o famoso Napa,
ele tentou invadir o Brasil. Quando ele sumiu o imperador, sabe o que ele queria? Ele queria conquistar, além da Europa, todas as outras colônias inglesas, e não só isso, como ele queria que todas as colônias que ele conquistasse voltasse a ser escravo, voltasse a ter escravidão, até mesmo as que já foram livres, ele queria que voltasse a escravidão. Então, muito cuidado, tá? E isso aqui ajuda o preconceito, a dominação e o pensamento etnocêntrico. E olha isso aqui é a coisa mais esquisita que eu já vi, sério. Assim, esquisita de muita arrogância. Tá tendo um samba aqui? Enfim, olha só, o que você percebe? Assim, mas professor, por que tá África aqui? Então, na nossa língua, África, ela é escrita daquele jeitinho que vocês conhecem, né? África aqui, ele tá em francês, mas o nome original de África é com H e tem acento no A, é bem lindo, é muito mais sofisticado. E olha só, aqui já está muito autoexplicativo, os europeus dividindo a África entre si, que isso é conhecido como a Conferência de Berlim de 1885. E inclusive isso aqui que vocês estão vendo é que vai culminar na Primeira Guerra Mundial lá em 1914, mas isso aqui, enfim, não é o nosso foco agora, beleza? Enfim, o alemão, o nome desse cara aqui é von Bismarck, tá? Von Bismarck. Ele está repartindo esse bolo africano entre os representantes dos países imperialistas. Então tu pode ver aí o alemão, tu pode ver o francês, o inglês, o russo, certo? E aí essa questão vai te perguntar, poxa, sobre a Conferência de Berlim, é correto afirmar o quê? Entendeu? E aí eu quero te dizer que a principal intenção dos caras, certo? A principal intenção dos caras aqui era adquirir muito mais poder. E, mano, olha só, em 85, que é o dia dessa conferência, 1885, a maior potência da época já não era a França ou a Inglaterra, era a Alemanha. Tanto em que é ele que reparte o bolo. Não tem aquela festividade que a pessoa prestigiada é que parte o bolo, tipo o aniversariante. Não é isso? A pessoa que está sendo celebrada, ela parte. Só que nesse caso da política é o mais poderoso, que no caso é a Alemanha. Que inclusive isso aqui é o segundo Reich. Beleza? Esse aqui é o segundo Reich. Tanto é que o Hitler, quando ele assume o poder, ele quer fazer a Alemanha grande de novo. E nomeia a Alemanha que ele construiu, do partido nazista, de terceiro Reich. Mas enfim. Então, o que ele quer aqui? Mano, a Alemanha é a maior potência, então ela pôs duras penas aos países que tentaram, tipo assim, colonizar a África sem seguir as regras desse cara. Então, por exemplo, esse mano aqui do bigode, ele vai querer um pedaço de bolo e dizer, mano, meu pedaço de bolo tá muito pequeno. Eu não vou querer esse pedaço de bolo, eu vou pegar uma outra parte do bolo que esteja maior. Não, isso aqui já foi dividido para você. Ou seja, qualquer pessoa que tentasse colonizar a África de uma forma desobediente à Alemanha, ela sofreria duras penas, certo? Então aqui nós estamos falando que a Alemanha impôs, tá? Duras penas, duros castigos àqueles países que tentarem, tipo, colonizar a África sem entrar nas regras da Alemanha, beleza? Sem entrar nas regras da Alemanha. Penúltima questão, meu brother. Olha só. Os Estados Unidos nunca tiveram, de fato, uma política para os países da América Central e do Sul. Apenas doutrinas, ideários, corolários e enunciados. A ideologia do destino manifesto, versão americana do conceito europeu, o fardo do homem branco, seria fundamental para estimular as ambições imperialistas que começavam a ganhar maior popularidade com a vitória na Guerra do México em 46 a 48. O que ele está dizendo aqui, professor? Não entendi, foi bulhufas. Mano, como é que eu posso dizer? Tu sabem que metade do território que hoje é dos Estados Unidos, aquilo ali era o México. O México era um dos maiores países da América. Só que aí os Estados Unidos, né, foi ganhando. Tu viu na questão passada
em que eles foram um império em que cresciam, né, que até ele se juntou junto com a Rússia, dos maiores impérios ali na questão da Revolução Industrial. Então ele acabou tomando todo esse território do México. E o que é isso aqui que nós estamos falando, tá? Ele ganhou e acabou pegando a maioria dos territórios, o Texas, o Alabama, tudo aquilo que é considerado caipira e atrasado nos Estados Unidos era do México. Por isso que eles têm um determinado ainda preconceito contra aquele pessoal. Mas o ponto aqui, rapaziada, é a tal da doutrina Truman, ou desculpa, a doutrina Monroe. Por que a doutrina Monroe, professor? É básico, porque assim, além dele estar utilizando essas ambições de guerra e conquista de terras, ele está utilizando isso para que nenhuma outra ideologia se alastre pelaquele território. O que nada mais é do que a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela basicamente diz em que a expansão de sua influência pelo território que ele anexou. Então, por exemplo, ele derrotou o México, então ele vai expandir a sua influência política e econômica onde ele vai conquistar. Simples. E aí, claro, consequentemente, vários países da América. Aqueles que ele não conseguiu conquistar, ele prejudicou a economia e botou um embargo comercial. Qual? Venezuela, Cuba, Haiti, certo? Vietnã, tá ligado? Então aqui ele tá falando da doutrina Monroe, cara. Então, aí ele te pergunta, poxa, o que ele tá querendo fazer com essa doutrina Monroe? Mano, a expansão de sua influência. Ponto. Não é buscar liberdade, manutenção de paz. Como é que é manutenção de paz, Gabigol? Se o cara acabou de sair de uma guerra, meu filho, e ainda botou várias proibições pro México, ganhou o território do México, que manutenção de paz, pelo amor de Deus. Entendeu? Missão de expansão da fé cristã também não é assim, tá? Nós estamos falando da doutrina Monroe de expansão de política, beleza? Let's go. Última. Olha só, essa aqui ela é muito interessante, essa questão, porque ela fala aqui sobre, poxa, apesar do pioneirismo na indústria e na construção de ferrovias, também relativiza o mito Mauá, que é o Barão de Mauá. Ao vincular sua trajetória e da própria economia mercantil e escravista do Império, a modernidade capitalista expressa em Mauá seria uma resposta à crise dessa economia, e o limite de negócios era dado pela incapacidade dessa mesma economia de gerar mercado interno. Está dizendo o quê? Porque a economia do Brasil na época era baseada totalmente na questão escravista, o que não dava para competir com o capital inglês, que era totalmente industrializado. Poxa, lembra que a Inglaterra queria que o Brasil parasse a escravidão para transformar os escravizados em mão de obra? Não dava para competir, porque o Brasil simplesmente não queria o fim da escravidão, porque isso iria devastar a nossa economia. Mas esse carinha aqui que eu quero destacar, cadê ele? O Mauá, ele tinha uma proximidade com o governo brasileiro, o governo, eu falo, a monarquia, e com o capital inglês, ou seja, com todos os ingleses peixe grande. O que ele queria dizer? Em que, basicamente, o Mauá, ele tinha um ideário de construir ferrovias pelo Brasil e interligar o Brasil inteiro apenas por ferrovia para facilitar o comércio, certo? Isso é uma coisa legal, Só que, qual era o problema? O governo brasileiro não quis, porque isso dificultaria a nossa economia, porque nós éramos escravistas. Daria certo essa ideia de Mauá se o Brasil já tivesse abolido a escravidão e tivesse um outro tipo de fornecimento de dinheiro, que não fosse mão de obra escravizada, certo? Então, aí essa questão, ela basicamente está te dizendo isso. Aí ela vai te perguntar, cara, esse Mauá, ele ficou conhecido pelo grande sucesso de empreendedor brasileiro, Barão de Mauá. Realmente ele ganhou um título e foi social, econômico, marcado pela... Mano, ele queria a manutenção da escravidão, ou seja, para que ela fosse adequada aos ideais da construção da ferrovia, e da incapacidade do Brasil de gerar um mercado assim autossustentável, porque o Brasil
Se o Brasil não tivesse escravizado, ou não tivesse escravizados, não tivesse escravos, a economia do Brasil não andava para frente. Significava o quê? Que sem, é, sem África não teria Brasil. Então o Barão de Mauá queria que o Brasil ele fosse autossustentável, ou seja, ele conseguisse ter uma independência de si mesmo e não dependesse de escravizados africanos ou de qualquer escravizado, mas que sua economia fosse autossustentável, que sua economia fosse autossustentável, beleza? Não esqueça disso. E ficamos por aqui, meus crias. Até mais.